Olá, na aula de hoje iremos conversar um pouquinho sobre as linguagens recursivamente enumeráveis, linguagens recursivas e linguagens sensíveis ao contexto. Em aulas anteriores, a gente estudou as máquinas de Turing. E aí fica agora a pergunta, né? Quais são as classes de linguagens que estão associadas às máquinas de Turing? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as linguagens recursivamente enumeráveis, as linguagens recursivas e as linguagens sensíveis ao contexto são aquelas que têm uma máquina de Turing como reconhecedora. A gente fala que essas linguagens que reconhecidas por essas máquinas de Turing exploram aí os limites do que pode ser reconhecido computacionalmente. E com o estudo dessas classes de linguagens, né, e quais são os tipos de máquinas reconhecedoras dessas linguagens, a gente consegue tirar duas conclusões. A primeira é que existe uma infinidade de linguagens, né, que a gente consegue contar, inclusive, que são linguagens computáveis, ou seja, eu consigo definir uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem. A gente chama de linguagem computável ou linguagem enumerável. No entanto, a gente também pode concluir, né, com o estudo dessas classes de linguagens, é que algumas linguagens elas não conseguem ser computáveis, ou seja, existe uma infinidade também de linguagens não contáveis e que não são reconhecidas por algum dispositivo computacional. Então, concluindo aqui, nesse quadrinho a gente vê que as linguagens recursivamente enumeráveis, também chamadas de linguagens tipo zero, são aquelas que são aceitas por uma máquina de Turing e constituem o conjunto de todas as linguagens que podem ser reconhecidas mecanicamente em um tempo finito. E aí, as gramáticas responsáveis por gerar essas linguagens são as gramáticas irrestritas. Elas justamente têm esse nome porque elas não têm restrição sobre a forma nas produções, né, nas regras de produções dessas gramáticas, né, e ainda assim possuem o mesmo poder computacional que o formalismo da máquina de Turing. Então, as linguagens recursivamente enumeráveis, né, uma consequência desse estudo, dessas linguagens, é que existem mais problemas não solucionáveis do que problemas solucionáveis. Então, existem mais funções que não conseguem ser reconhecidas por uma máquina de Turing do que ao contrário, né? Então, existem mais problemas para os quais não existem máquinas de Turing capazes de resolvê-los. A definição formal, né, da linguagem recursivamente enumerável é quando existe uma máquina de Turing M que reconhece essa linguagem, né? Então, ou seja, se eu tenho uma linguagem L, eu digo que ela é recursivamente enumerável se e somente se existe uma máquina de Turing M que reconhece esse L, que é o que a figurinha aqui está representando para vocês. Observem que na definição de linguagem recursivamente enumerável, nós não sabemos o que acontece quando W não pertence a essa linguagem. Então, se existe uma cadeia que não pertence à linguagem, a gente pode ter duas situações. A primeira delas, que é fácil, né, é quando o M, a máquina de Turing M, para num estado que não é final. Então, ela lê todos os símbolos daquela cadeia W e chega num estado que não é final. E aí, nesse caso, realmente eu posso dizer que W não pertence à linguagem. Mas a segunda situação, a gente não tem muito o que fazer. É a situação em que eu estou lendo W e M entra em um laço infinito, ou seja, eu tenho uma alternância aí entre estados, né? E eu não sei se aquele laço infinito realmente não tem fim ou se realmente aquele W não pertence à linguagem. Por eu ter essas duas situações, é que a gente não tem como precisar, né? Não tem como afirmar de forma precisa
se W realmente não pertence à linguagem. Porque a gente não tem a garantia de que aquela máquina de Turing vai parar em algum momento. Por isso é que existe uma classe de linguagens, que são as linguagens recursivas, justamente quando eu tenho essa garantia, né? Então aí a pergunta é, existe alguma máquina de Turing que sempre para qualquer entrada W? Sim, essas máquinas de Turing são aquelas que reconhecem as linguagens recursivas. Então a gente tem esse conceito, né, de classe de linguagens recursivas, justamente para garantir os casos em que a máquina de Turing sempre vai parar. Então, na definição, né, formal, eu digo que uma linguagem L sobre sigma é recursiva se existe uma máquina de Turing M que reconhece L e que para qualquer entrada pertencente a esse alfabeto sigma mais. Ou seja, eu tenho a garantia de que todas aquelas palavras pertencentes, né, ao meu alfabeto de entrada, eu vou ter uma configuração de parada e vou conseguir atingir um estado final, onde aquele W é reconhecido naquela linguagem, ou eu alcanço um estado não final, em que eu consigo afirmar com precisão que aquele W, aquela entrada, não pertence à linguagem. Então, as linguagens recursivas, a gente diz que é uma subclasse das linguagens recursivamente enumeráveis. Então, é um pedaço ali das linguagens recursivamente enumeráveis. Então, eu posso dizer que toda linguagem recursiva, ela é recursivamente enumerável. Mas, né, como o conjunto aí é um subconjunto, né, ele é menor, nem toda linguagem recursivamente enumerável eu posso afirmar que ela é uma linguagem recursiva. Bom, e aí a gente entra na definição das gramáticas irrestritas. A gente conhece, a gente sabe, né, a gente estudou em outras aulas, que as gramáticas são as responsáveis pela geração das linguagens. E quem gera a linguagem recursivamente enumerável é a gramática irrestrita, onde o número de variáveis ou terminais podem ocorrer tanto do lado esquerdo da produção quanto do lado direito. A única restrição é que a gente não pode haver o lambda do lado esquerdo. Eu tenho nesse exemplo aí, eu tenho um lambda, né, derivando azinho, azão, bezão. Então, isso é uma produção que não é válida numa gramática irrestrita. Mas qualquer outro tipo de produção eu posso aceitar. Nesse exemplo, a gente tem uma linguagem recursivamente numerável L, AN, B2N e AN. Ou seja, é uma linguagem que o número de As no início e no final da cadeia é o mesmo, e entre esses As eu tenho o dobro do número de Bs. Né? Então, a gramática geradora dessa linguagem, eu vou chamar aqui de V1, aliás, G1, que tem um conjunto de variáveis. As variáveis, nesse caso aqui, eu tenho a variável S, né, o A maiúsculo e o B maiúsculo. Conjunto de terminais, que são os simples terminais, que nesse caso aqui é Azinho, Bzinho. A variável S, que é a variável de início, e o conjunto de produções P, né, dado por essas 6 regrinhas. Então, essas 6 regras vão produzir todas as cadeias pertencentes a essa linguagem. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu peguei uma cadeia, né, com n igual a 2. Se o n igual a 2, então eu tenho 2 As, o número de Bs é o dobro, então eu tenho 4 Bs na sequência, finalizando com 2 As. E a gente consegue derivar essa cadeia utilizando as regrinhas dessa sequência aqui. Ó. Então, primeiro eu tenho S, eu consigo derivar o Azinho, Azão, Bzinho, Bzinho, Azinho. Na segunda derivação, né, eu vou trocar o Azinho, Azão, que está aqui em vermelho, pela regra da esquerda ali, né? Então, eu vou trocar por Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azão.
Lembrando aqui que eu só troco o azinho, azão, por isso que ficou ali, ó, Bzinho, Bzinho, azão, tá? E aí, eu vou utilizar a terceira regra, que é o Bzinho, azão, Bzinho, trocando o Bzinho, Bzinho, azão. É como se eu estivesse deslocando essa variável A para o meu lado direito, né? E aí eu vou fazendo isso até chegar, né? Vou repetir, né, essa terceira produção ali, essa terceira regra. E aí nesse quarto passo aqui, ó, eu vou ter 2 As, 4 Bs e um Azão, Azinho, né? E aí para essa cadeia pertencer a essa linguagem, eu preciso trocar essa variável azão, né, por 2 azinhos. Então, nessa gramática, eu optei por ter uma regra Bzão, azinho, azinho, que é justamente para poder fazer isso, né? Então, eu troco aqui o meu azão, azinho por Bzão, azinho, azinho. E aí eu fiquei com uma variável B ali no meio, né? Então, essa penúltima regra ali do Bzinho, Bzão, vai fazer justamente eu deslocar agora essa variável B para o lado esquerdo, né? Então, eu vou fazendo isso, né, de forma consecutiva, até chegar na penúltima ali, produção, onde eu encontro um Azinho, Azinho, Bzão, 4 Bs seguidos de 2 As, né? E aí eu utilizo essa última regra ali, onde eu tenho um Azinho, Bzão, troco por Azinho, Azão. E aí eu consigo voltar lá pela segunda regra, né? Onde eu tenho Azinho, Azão, da segunda opção. Eu troco esse Azinho, Azão por Azinho. E aí eu finalmente consigo a cadeia AA, BBB, BAA, que é uma cadeia pertencente a essa linguagem. Um teorema importante em relação às gramáticas irrestritas é que toda linguagem, né, gerada por uma gramática irrestrita, ela é recursivamente enumerável. Então, se eu tenho uma gramática irrestrita e ela gera uma linguagem, eu posso afirmar que essa linguagem necessariamente é uma linguagem recursivamente enumerável. Bom, mas aí fica a pergunta: será que é interessante a gente ter uma gramática assim tão irrestrita, sem restrição alguma, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito? Bom, em alguns casos isso pode ser um complicador, né? Como a gente viu, existem mais linguagens que não conseguem ser computadas, né, por uma máquina de Turing do que ao contrário. Então, uma forma de a gente conseguir restringir um pouco essas gramáticas irrestritas é colocando algumas regras, né? E por isso que a gente pode chamar, né, obter outro tipo de linguagem, são as chamadas linguagens sensíveis ao contexto, também conhecidas como linguagens tipo 1. Elas também são reconhecidas por máquinas de Turing, só que é uma máquina de Turing com fita limitada, ou seja, fita finita, né? Em alguns livros chama de autômato finito, né? Justamente porque não tem aquela fita ali ilimitada. Então, essas linguagens sensíveis ao contexto, elas são geradas por gramáticas mais gerais do que as gramáticas livres do contexto, que a gente viu lá no capítulo 5, né? Que são as gramáticas cujos reconhecedores são os autômatos com pilha, né? Então, essas gramáticas, essas linguagens sensíveis ao contexto, consequentemente, as gramáticas que geram essas linguagens, né? Elas acabam sendo um pouquinho mais poderosas do que essas gramáticas livres do contexto. Tá? Por quê? Porque elas têm sim restrições, só que são menos restrições quando comparadas com as gramáticas livres do contexto. Então, qual é a restrição? Né? Eu digo que o lado esquerdo dessas produções
elas podem ter, né, uma palavra de variáveis ou terminais, mas o tamanho, né, dessa palavra de variáveis ou terminais deve ser menor, né, do lado esquerdo em comparação ao lado direito. No próximo slide isso vai ficar mais claro para vocês. Então, quem gera, né, quais são as classes de linguagens geradas por essas gramáticas sensíveis ao contexto? São justamente as linguagens sensíveis ao contexto. E elas estão contidas propriamente na classe das linguagens recursivas. Né? Então, eu posso dizer que toda linguagem que é sensível ao contexto também é uma linguagem recursiva. Então, se a gente lembrar ali, né, naquela figurinha vista anteriormente, né, a gente pode desenhar mais um conjunto, um subconjunto ali, e aí a gente vai ter essa hierarquia, né, estabelecendo aí a relação entre essas linguagens. Então, nas linguagens mais gerais, a gente tem as linguagens recursivamente enumeráveis, que são reconhecidas pelas máquinas de Turing, só que eu não posso garantir se essas máquinas de Turing param ou não param. Né? Então, se eu garantir que essa máquina de Turing sempre vai parar e eu consigo dizer se aquela cadeia W pertence ou não à linguagem, então eu estou dentro da classe das linguagens recursivas. Né? E aí, restringindo mais um pouquinho, eu tenho as linguagens sensíveis ao contexto, que são também linguagens recursivas, mas aí eu consigo uma gramática um pouco mais restrita em relação à gramática irrestrita que gera as linguagens recursivas. Definindo formalmente aqui essa gramática sensível ao contexto, né, a gente tem seja uma gramática irrestrita G, né, com VTSP, essa quádrupla aí que forma a definição da gramática. Eu digo que essa gramática G ela é sensível ao contexto se eu garantir que toda produção V deriva W nesse conjunto de produções P, ou seja, a forma potencial W, ou seja, o número de símbolos em W, sempre vai ser maior que o número de símbolos em V, né? Então, se eu tenho essa restrição, eu vou chamar essa gramática IG de gramática sensível ao contexto. E essa gramática, ela gera uma linguagem sensível ao contexto. Observe que, se a gente agora for pensar em gramáticas livres do contexto, né, que são reconhecidas pelos autômatos com pilha, a gente sabe que essas gramáticas, né, eu vou chamar aqui de G', elas têm lambda produções. Mas se a gente eliminar essas lambdas produções, o resultado é uma gramática sensível ao contexto. Então, eu posso dizer que toda gramática livre do contexto, ela também é uma gramática sensível ao contexto se a gente eliminar as lambdas produções. Mas existem gramáticas que são sensíveis ao contexto que não são livres do contexto. Então, se a gente for comparar, essas gramáticas são um pouquinho mais poderosas do que as gramáticas livres do contexto. Então, um exemplo aqui de uma gramática sensível ao contexto, né, é essa gramática que gera aí a linguagem L, AN, BN, AN, com N maior ou igual a 1. Ela é bem parecida com aquela linguagem que a gente viu anteriormente, só que ao invés de ter o dobro de Bs, né, que a gente tem o mesmo número de As, de Bs, terminando com o mesmo número de As. Então, se vocês observarem ali, ó, do lado esquerdo, eu continuo tendo variáveis e nas duas últimas produções ali eu tenho uma variável no terminal, do lado esquerdo. E do lado direito, né, todas as produções, né, elas têm um tamanho igual ou maior do que as variáveis ali do lado esquerdo. Então, eu posso dizer que essa gramática é uma gramática sensível ao contexto. Se a gente for comparar, né, essa gramática G2 aqui desse exemplo 2 com a gramática irrestrita G1 do exemplo 1, a gente percebe que essa gramática G1 ela não pode ser sensível ao contexto, porque tem uma produção lá que diz, ó, eu tenho que substituir a variável, né, com o terminal, né, o azão, azinho, por bzinho, azinho, azinho,
E o tamanho ali do lado esquerdo, né? Ou seja, o Azão, Azinho tem o tamanho 2 e o Bzão, Azinho, Azinho tem o tamanho 3, ou seja, eu tenho mais símbolos do lado direito. Isso não pode acontecer numa gramática sensível ao contexto. Então, essa gramática, né, do exemplo 1, ela é irrestrita. Né? Ao contrário dessa gramática 2, desse exemplo 2 aqui que eu chamei de G2, né? Todas as produções do lado esquerdo são menores, né? A quantidade de símbolos é menor ou igual às produções do lado direito. Finalizando aqui a nossa aulinha, a gente tem algumas propriedades das linguagens sensíveis ao contexto em relação ao fecho. Né? Então, se eu tenho duas linguagens fechadas, que são sensíveis ao contexto, que eu vou chamar de L1 e L2, né? Então, se eu realizar algumas operações, né, sobre essas linguagens, eu posso garantir que elas continuam ainda sendo linguagens sensíveis ao contexto. Então, se eu pego uma linguagem sensível ao contexto L1 e realizo a operação de união com a linguagem sensível ao contexto L2, o resultado vai me produzir uma linguagem que também é sensível ao contexto. Isso também ocorre com a intersecção, com o fecho positivo, com a concatenação e com a imagem homomorfa, dada uma função de homomorfismo IH com domínio T1 em T2. Tá? Então, todas essas operações aí, a gente diz que ela é fechada nas linguagens livres do contexto, porque elas continuam, mesmo após a realização das operações, elas continuam linguagens ainda sensíveis ao contexto. Bom, pessoal, alguns exercícios aqui para a gente relembrar um pouco dos assuntos que a gente viu, esses assuntos teóricos, tá? Esses exercícios mais para vocês pensarem um pouquinho da importância do estudo dessas linguagens, né, gramáticas, linguagens recursivamente enumeráveis, gramáticas irrestritas e gramáticas sensíveis ao contexto, e a relação delas com o estudo da máquina de Turing, né? E lembrando aqui também um pouquinho por que a hipótese de Turing não pode ser demonstrável, né? Por que a gente não consegue chamar. A gente chama de tese de Turing, mas na verdade é uma hipótese. Por que a gente não consegue demonstrar isso, né? A terceira a gente pode afirmar que nem toda gramática livre do contexto também é sensível ao contexto, né? Justifique sua resposta. E a última ali, sabemos que os autômatos com pilha reconhecem as linguagens livres do contexto e as máquinas de Turing reconhecem as linguagens recursivamente enumeráveis. Então, quais são os reconhecedores dessas linguagens sensíveis ao contexto? Pesquisem na literatura ali, tanto no livro do Benjamin quanto no livro do Menezes, tem uma discussão bem legal em relação a esses assuntos que a gente viu nessa aula. E é isso, até a próxima!